Olá, você que está assistindo esse vídeo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós somos alunos de sedimentologia da UFRJ. Vamos falar aqui sobre a sedimentação terrígena glacial. Eu sou o Vitor, esse trabalho foi feito em conjunto com os alunos Adriana, José Humberto, Pedro e Tiago. Para falar sobre sistemas glaciais, é interessante a gente saber que ele aparece em conjunto com outros tipos de ambiente, como ambiente fluvial, ambiente eólico, lacustre e marinho. Outros ambientes de sedimentação terrígena aparecem em conjunto aqui com o ambiente glacial. E a gente não pode falar de ambiente glacial sem tratar de geleiras. As geleiras são importantes agentes erosivos e de transporte de detritos em regiões montanhosas. Aqui uns fatos sobre geleiras. Elas cobrem atualmente 10% da superfície terrestre. Na era glacial do Pleistoceno, recente, esse número chegou a 30%. Elas ocorrem principalmente como grandes mantos de gelo na Antártida e na Groenlândia. 97% das geleiras no planeta atualmente estão na Antártida e na Groenlândia. E 80% da água doce do planeta está sob a forma de geleiras. Aqui eu trouxe mais a título de curiosidade alguns mapas. Esses aqui são registros de glaciações pré-cambrianas no Brasil. E um outro mapa são sobre as principais unidades estratigráficas com registros glaciais no Paleozoico. E aqui chamo atenção especial para o grupo Itararé, lá na Bacia do Paraná. Quem já foi lá a São Paulo, no Parque do Varvito, ou no Parque das Rochas Montonet, são registros lá do grupo Itararé do Permocarbonífero, na Bacia do Paraná. Então vamos definir as geleiras. Geleiras são massas de gelo que são formadas pela compactação e pela recristalização de neve precipitada. Se movimenta gradiente abaixo pela ação da gravidade. É um ambiente mais propício para a formação de geleiras. São ambientes de baixa temperatura e de alta precipitação. Temos basicamente dois tipos de geleira. São as geleiras de vale e as geleiras continentais. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Começando pelas geleiras de vale ou geleiras de montanha. Elas formam-se em áreas de altitude superior, onde a precipitação no inverno ocorre principalmente em forma de neve. O derretimento da geleira no verão pode acontecer, mas tem que ser menor do que a acumulação de gelo no inverno. Do contrário, a geleira vai recuar, até não existir mais. Elas podem ocorrer em qualquer latitude se a região for elevada o suficiente. Vamos olhar algumas imagens. Aqui na imagem de cima, tem uma visão aérea. A gente consegue perceber um padrão dendrítico, como se fosse aqueles sistemas de drenagem lá nas bacias hidrográficas. Então, as geleiras vão se comportar como se fossem realmente rios. Geleiras de vale. E embaixo a gente tem uma geleira no Nepal. Só para situar, o Nepal, lá nos Himalaias, ele não está próximo aos polos. A latitude não é tão alta assim. Só que está a 5.000 metros de altitude. Então é um ambiente muito propício a geleiras de vale. Essa geleira Ucumbu ela serve como campo de base para quem está subindo lá ao topo do Everest. Aqui, duas fotos do mesmo lugar. São a geleira Mendenhall, no Alasca, que desemboca no Lago Mendenhall. Uma imagem no inverno e outra imagem no verão. No inverno a gente consegue ver, tem as pessoas andando ali sobre o lago está congelado. E embaixo a gente vê só alguns fragmentos de gelo sobre a água. Esses fragmentos de gelo, em tamanho maior, a gente vai chamar de iceberg. Esses fragmentos que se desprendem da geleira original. E aí, fica pra gente pensar o que acontece com os sedimentos dentro desse lago quando o lago está congelado, quando não pode entrar mais nenhum sedimento. E quando o lago descongela,
que estava em cima ali de gelo tinha sedimento, o que vai acontecer. A gente vai conversar mais sobre isso no vídeo seguinte, quando a gente falar de ambientes proglaciais. Algumas feições geomorfológicas relacionadas a geleiras de vale. A gente tem os vales em U. A imagem da esquerda é o Yosemite Valley, na Califórnia. Tá? A gente consegue ver que as paredes das montanhas são bem verticais. Tá? E o vale ele é mais curvado se a gente comparar com os vales que são escavados por rios. Esse vale foi escavado por geleira. É um vale em U. Os vales escavados por rios são os vales em V. Se um vale em U ele começa a ser inundado pela água do mar, do oceano, a gente tem o que chama de fiord, que a gente consegue ver na imagem da direita. Fiordes são muito comuns lá na Noruega. Há mais de 1000 fiordes na Noruega. Aqui a gente tem agora alguns tipos de geleiras de vale, ou alguns tipos de geleiras de montanha, tá? São subclassificações, vamos deixar assim. Na parte de cima, a gente tem à esquerda a geleira Piemonte, no meio a gente tem a geleira em circo, e à direita a gente tem geleira de vale, tá? Mais como uma subclassificação. Tá? A geleira em circo são como depressões, né, meio ovais, com gelo que cai do topo da montanha, assim como forma de avalanche, e se acumula num domo. Esse gelo, quando começa a ir geleira, essa geleira, na verdade, quando começa a ir montanha abaixo, a gente vai chamar já de geleira de vale. E quando ela desce até o sopé da montanha, se espalhando como um leque, a gente vai chamar de geleira Piemonte. Agora o outro tipo de geleira continental, tá? Vão ser encontradas em regiões polares. Atualmente a gente tem duas geleiras continentais, uma lá no grande continente da Antártida, outra na Groenlândia. São as geleiras, os grandes mantos de gelo atualmente. Na era de glaciação mais recente que teve, a gente achava geleiras continentais na Patagônia, teve geleira continental no norte da América, no norte da Eurásia. A gente encontrava quando 30% do planeta estava sob geleiras. O segundo tópico aqui é muito importante quando a gente fala da Antártida, que o derretimento no verão não compensa a baixa precipitação anual. Lembrar que a Antártida é um ambiente desértico, né, com uma pluviosidade muito pequena, a precipitação anual é muito baixa, só que também não derrete, o gelo lá não derrete, então a geleira consegue se manter bem lá na Antártida. E elas cobrem extensas áreas, mais de 50 mil quilômetros quadrados, independem do relevo e da altitude. Vamos dar uma olhada no esqueminha aqui do continente da Antártida. Tá? A gente tem duas seções e a gente consegue ver na topografia da Antártida como não depende do relevo. Vai a mais de 2.000 metros, vai abaixo do nível do mar e o gelo cobre tudo, ou quase tudo, sem discriminar ninguém. O gelo ele é um pouco mais espesso nas regiões centrais, tá? Ele é mais espesso nas regiões centrais. Ele se movimenta aos poucos por deformação interna de forma radial, né? Se afastando da região central. Tá? Interessante ver no relevo da Antártida, regiões mais montanhosas, né? Mais de 2.000 metros de altitude, o gelo não consegue cobrir e a gente tem uma imagem muito interessante. Isso aqui que a gente chama de Nunatak, tá? Que são os topos dessas montanhas que o gelo não consegue cobrir. É bem interessante de ver. Parece que a montanha está perfurando o gelo. Vamos falar um pouco sobre a dinâmica das geleiras. Os principais fatores que vão interferir na dinâmica delas, no movimento delas, são o balanço de massa e o regime térmico. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre eles. O balanço de massa ele vai regular
o ganho e a perda de volume de gelo. E é para isso que a gente vai falar da geleira recuando ou avançando. Tá? A geleira ganha massa, ganha volume e perde volume em áreas diferentes. Mais para o topo dela, se a gente pensar em geleiras de montanha, mais para o topo, ela ganha volume. Tá? É a zona de acumulação. Você perde muita pouca geleira ali, você não tem ela não derrete mais próxima ao topo, mas quando neva, ela acumula ali. Já a gente tem também a zona de ablação, que é uma altitude um pouco menor, ali até mais propenso que ela comece a derreter, a precipitação nem sempre vai ser em forma de neve, ela vai perder volume ali na zona de ablação. Tá? Na geleira como um todo, se a gente for considerar ela como um todo, o que a gente vai estar interessado é na diferença entre o volume de acumulação e o volume de ablação. Tá? Nem sempre elas estão em equilíbrio. Então, quando o volume de acumulação é maior, a geleira avança. Quando o volume de ablação é maior, ela está recuando. Ela está perdendo massa, está perdendo volume. Aqui um esqueminha de uma geleira que está avançando. Ou seja, a zona de acumulação, ou o volume de acumulação, é maior do que o volume de ablação. Tem uma linha de equilíbrio, um setor da geleira onde as taxas de ablação e acumulação se equivalem, se cancelam, mas na maior parte dela ela está acumulando neve, então ela está avançando. Tá? Reparem que ela está sempre se movimentando montanha abaixo. Tá? Para falar de regime térmico, a gente tem que saber que quem vai regular isso são a quantidade de energia solar e a troca de calor da geleira com a atmosfera, às vezes. Dependendo da temperatura do ar ao redor da geleira, ela pode estar perdendo calor, está ganhando calor. E isso vai influenciar na base da geleira. Tá? Na base da geleira, ela pode estar acima, pode estar abaixo do que a gente chama de ponto de degelo sob pressão, que é o Pressure Melting Point. O que é isso? Lá na base da geleira, são pontos que estão sob intensa pressão de toneladas de gelo acima. Lá na base da geleira, por conta dessa pressão, ela pode precisar de uma temperatura diferente para poder sofrer o degelo, para começar a derreter, a sofrer a fusão. E aí, se essa zona basal da geleira estiver acima do ponto de degelo sob pressão, ela começa a derreter e você cria uma fina camada de água, de degelo, entre o substrato, entre a rocha e a geleira. Tá? Então a gente vai chamar isso de uma geleira temperada ou de base úmida. Tá? Quando a base está abaixo do ponto de degelo sob pressão, a gente tem uma geleira polar ou de base seca. Com isso, a gente vê que a geleira se movimenta de duas formas. Ou por deformação interna, que vai predominar na geleira polar, ou por, não ou, mas por deslizamento basal, tá? Que quando tem a fina camada de água por baixo dela, e ela vai deslizando aos poucos pela base. Aqui a gente tem os ambientes glaciais, esses termos vão surgir mais daqui para frente, inclusive nos próximos vídeos. A gente tem ambientes glaciogênicos, que estão em contato com a geleira supraglacial, por cima dela, na superfície dela, englacial por dentro, no meio da geleira, e um ambiente subglacial já em contato com a rocha. E os ambientes proglaciais são ambientes que estão aos arredores da geleira, sob a influência do gelo ou da água de degelo. A gente tem o flúvio glacial, o glácio lacustre e o glácio marinho. Para começar a falar de erosão, transporte e deposição, vou botar um vídeo, uma animação aqui.
Nature's bulldozer. Just like a bulldozer, a gente consegue ver glaciers shape the land in three como ways. o gelo vai erodir Firstly, glaciers pick up a material. rocha. We call this erosion. Através do intemperismo, congela, Water descongela. flowing along the bottom of the glacier A gente viu seeps down num into vídeo the lá do rock bloco below. 1. When it freezes, it opens up the cracks in the rock. This is known as freeze-thaw Congela weathering. a água As the lá no glacier flows deslizamento basal, downhill, ela congela pieces quando of entra rock come nessas loose, and the glacier essas pulls them fraturas. along with Depois que it. congela, We call ela this consegue plucking. retirar os blocos. Ouch. Isso These aí é a rocks and remoção de stones blocos, o scrape plucking. along the glacier bed like sandpaper. E aí, quando eles taking more começam a rocks and passar um stones no outro, along a gente for the tem a ride. abrasão. This is called A abrasão é abrasion. o atrito entre Secondly, the glacier transports plásticos. this eroded material as it flows downhill. Some of it is hidden inside or at the base of the glacier where it can't be seen. E ela vai levando Sometimes na it zona is transported on the englacial, na top zona of the glacier. This is why supraglacial, na glaciers zona often look dirty. subglacial, As the glacier até o flows momento down que a ela começa a mountain, it derreter gets warmer and starts to melt. e o Just like a sedimento vai snowman, ficar ali, anything which cannot melt is left onde ela não consegue behind. mais levar ninguém. As the glacier melts, the rocks and Vai stones ser fall to the depositado ground. aí We call é, this deposition. By sedimentos de now, diferentes this material tamanhos is a tasty que a mixture gente vai of chamar de rocks, til. stones, sand and clay, Esses known sedimentos as glass. chama de til glacial, que vão formar as morainas, que a gente vai ver, ou morenas. Então, vamos olhar aqui. Erosão glacial, a gente tem dois principais processos de erosão pela geleira, que são a abrasão e a remoção de blocos, também conhecido como plucking. A abrasão são sedimentos em atrito uns com os outros, e remoção de blocos através desse intemperismo congela, descongela, né, a água que vai entrando nas rachaduras, nas pequenas fraturas da rocha, e conforme ela congela e descongela, ela consegue remover grandes blocos, consegue remover matacões do substrato original. Então essas são as duas principais formas de erosão. Tá? Marcas da erosão, a gente tem estrias de abrasão, como a gente vê na imagem de baixo. Né? A rocha mãe ela é arrastada pelos sedimentos, e essas estrias elas são paralelas e indicam a direção da geleira. A gente tem também as rochas Montonet, que são superfícies, né? Quando a rocha faz uma superfície irregular, como a gente tem no esquema daqui de cima, no qual a geleira está se movendo da direita para a esquerda, quando os sedimentos aqui nessa região subglacial vão passando pelo storch side, né, essa zona menos inclinada, eles passam fazendo abrasão com a rocha, mas quando eles passam para o lee side, essa zona mais inclinada, eles fazem remoção de blocos. É uma feição bem interessante. A gente consegue... tem um parque de rocha Montonet lá em São Paulo, na cidade de Salto. É interessante, aí fica, se alguém quiser visitar. Transporte glacial, né, a fonte desses sedimentos vem de onde? Vem do substrato da geleira ou até de encostas adjacentes. Tá? A gente vê que o gelo ele é incapaz de selecionar partículas, então quando ele trabalha com abrasão e remoção de blocos, ele está produzindo diferentes tamanhos de partícula. E ele leva tudo. Ele leva qualquer tamanho de partícula junto com ele. Tá? Por causa dessa abrasão de partículas, os clastos muitas vezes eles ficam estriados e facetados. Isso é muito comum desses sedimentos, desses clastos que são carregados pela geleira. Então na imagem a gente tem em cima um matacão, claramente as estrias a gente consegue ver, e também a face aqui dele, ele é facetado. Embaixo aqui grãos menores, também bem facetados, dá para ver um pouquinho também das estrias em alguns desses grãos. Tá?
A comunição de detritos se gera partículas silt, então os blocos batendo muito uns nos outros, essas partículas silt geralmente vão ser a matriz desses grandes depósitos de til das rochas sedimentares que depois vão ser formadas. Elas têm muitas vezes matrizes sílticas. E aqui para falar da deposição glacial, ela vai ocorrer diretamente a partir da geleira ou um pouco depois, à sua frente, também levada pela água de degelo ou por fluxos gravitacionais. Tá? A gente tem aqui na imagem morenas, tá? Depósitos de morenas. Morenas são depósitos formados diretamente pela ação das geleiras. Até a gente vai ver uma classificação de morenas na próxima imagem. E a gente tem o tilito. Tilito é o material que forma a feição das morenas. Tá? Tilito é uma classificação genética. É todo esse aglomerado de grãos mal selecionado, né, pobremente selecionado, que é levado pelo gelo. Tá? Mas quando a gente vai descrever, muitas vezes a gente coloca como diamictito, né, uma definição descritiva, o diamictito. Tilito, lembrando, é o til quando ele está litificado, já é a rocha em si. Tá? Mas só o depósito a gente vai chamar de til. Essa imagem de cima é aquela geleira lá do Nepal, que serve de campo de base para quem vai ao Everest. Nessa de cima, uma quantidade maior de grãos, não grãos, né, mas de blocos, de matacões. Aqui na imagem de baixo, quantidade menor, mas também consegue ver que é pobremente selecionado. As morenas, algumas classificações de morenas, tem tipos e tipos de morenas. Os principais a gente tem a morena lateral, né, que leva aos limites laterais da geleira. Então os sedimentos eles ficam depositados ali, né, nas bordas da geleira. Às vezes duas geleiras diferentes elas têm uma confluência, elas se juntam, e as morenas laterais também se juntam, fazendo uma só morena medial ou mediana. Tá? Elas são feições bem alongadas e elas são típicas de geleiras de vale. Tá? As geleiras vão avançando, vão descendo, morro abaixo, até o momento que ela começa a derreter bastante, não avança mais o gelo ali. E todo o sedimento que ela vinha trazendo, né, sejam blocos, sejam silt, seja argila, vai parar ali onde o gelo não desce mais. Vai ficar tudo depositado ali no limite frontal da geleira. Esse depósito de til que fica ali na frente a gente vai chamar de morena terminal. E se a geleira está recuando, a gente consegue ver uma sequência de morenas terminais, e é bem interessante de ver. Tá? Como morena terminal, o gelo vai só até ali. Se o balanço de massa for negativo, o volume de ablação começar a ser maior do que o de acumulação, a geleira não vai conseguir mais chegar até onde ela chegava. Ela vai ficar alguns metros mais recuada, e ali ela vai fazer outra morena terminal. Tem uma imagem bacana, que é essa daqui. A gente vê que a gente tem o nome de morenas de recessão, né? Aqui é onde ela está nesse momento, tá? Mas ela já esteve um pouco mais abaixo, um pouco mais abaixo, um pouco mais abaixo, tá? Mais perto desse lago glacial ou proglacial. Então a gente tem várias morenas terminais em sequência, demonstrando o recuo dessa geleira. Tá? Esse foi um vídeo introdutório. Tá? A partir dos próximos vídeos a gente vai ver ambientes proglaciais, ambiente subglacial, né? Parte do ambiente glaciogênico também,
e fáceis. Espero que tenham gostado. Posso ter me alongado um pouco, mas é isso. Muito obrigado.